hoje vamos aí fazer uma revisão para a prova. A gente vai dividir em 3 blocos a revisão, tá bem? O primeiro bloco aí a gente vai falar sobre ortografia, fonologia e morfologia. Vamos lá? Pelo acelerador aí que tá chegando. Então, primeiro aí vamos falar sobre fonologia, sobre letra e fonema. Qual é a diferença entre letra e fonema? Letra é o sinal gráfico. B, C, D, F, G, H, J são as letras, né? O fonema é o som. Então, tem uma letra que às vezes vai representar um som. Tem letra que não vai representar som nenhum. Por exemplo, a letrinha H. A letra H nunca representa som. Agora, os 2 S's, por exemplo, pode ter som de um S só, né? Ele tem som de um S só. Então, letra é o sinal gráfico e fonema é o som. Então, aí o exemplo daí que tá no slide, ó. Chuva. A gente vê que a palavrinha chuva tem 5 letras, mas na verdade ela só tem 4 fonemas. Agora vamos ver a classificação dos fonemas. Nós temos as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O. Muita gente acha que é A, E, I, O, U, as vogais, mas não. As vogais são A, E, I, O. E a gente tem as vogais orais e as vogais nasais. Orais é que sai livremente pela boca, o som sai limpo. Pá, fé, cá, lá, dá, vó, ti. Agora, os sons nasais são aqueles sons com tio, né? Sons anasalados. Ou que tem um N, que é nasala, vogal mãe, venda, lindo, pombo, nunca. Então, é a vogal que vem acompanhada ou do tio ou de um M e um N posteriormente. Aí a gente vê que ele tem um som mais anasalado. E as vogais também podem ser tônicas ou átonas. Vogal tônica é que ela é forte, o som é forte. Geralmente, quando a gente chama de um portão, a palavra é a sílaba mais forte, é café. Então, o E é uma vogal tônica. Bola, né? A sílaba mais forte da palavra, então o O é uma vogal tônica. E átona é a vogal que não é forte. Então, no café, o E é uma vogal tônica e o A é uma vogal átona, que é mais fraquinho o som. Depois aqui nós temos as semivogais. Semivogais vai ser o quê? O I e o U, que geralmente o I e o U funcionam nos ditongos, né? Como um complemento aí dos encontros vocálicos, né? Então ele tem um som mais fraquinho. Então, ó, pai, aqui o A é uma vogal e o I é uma semivogal, que tá aqui acompanhando. Agora, se o A e o I vier sozinho na sílaba, ele é considerado uma vogal. Se ele tiver no encontro desse ditongo aí, a gente vai dizer que ele é uma semivogal. E nós temos as consoantes, que não é vogal nem semivogal, né? Então, B, D, C, D, F, G, K são aí as consoantes. Agora, vamos aí falar sobre os encontros. Nós temos os encontros vocálicos. Primeiramente, vamos falar sobre o ditongo. O que é ditongo? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Mas não, o certo é dizer, é o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Então, por exemplo, aí a palavra água. A gente tem o U e o A na mesma sílaba, sendo o U uma semivogal e o A uma vogal. Aí a gente tem, gente, o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O ditongo crescente, ele vai crescer o som. Então, ele vai de uma semivogal, que é baixinha, para uma vogal, que é grande. Então, meu nome, Lívia. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. Então, Lívia seria aí um ditongo crescente. Agora, a palavra peixe, ó. Peixe. Você vê que vai perdendo a força, porque o E é uma vogal, que é grande, tem um som forte, e o I é uma semivogal. Então, peixe é um ditongo decrescente. Depois aí nós temos o hiato. O hiato, gente, é um hiato. Por que eu sempre digo que o hiato é um hiato? Porque é um encontro vocálico que se separa na divisão silábica. Então, hiato. Então, o I e o A se separaram. Outro exemplo, saúde, saúde. O A e o U se separaram. Faísca, Fá, tracinho is, tracinho K. Então, as vogais se separaram, né? Agora, tem gente que acha que para ser hiato, a vogal tem que ser sozinha na sílaba. Não. O que importa é as vogais se separarem. Pode ser acompanhado de qualquer letra aí.
E depois aqui nós temos o tritongo. O que seria o tritongo? É o encontro de semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. E para ser tritongo, nós temos que pronunciar essas 3 letrinhas juntas. Então, igual o exemplo que está aí na apostila, ó. Saguões. A gente pronuncia o O, ó, a gente pronuncia o U, que é uma semivogal, o O, que é uma vogal, e o E aqui, na verdade, ele está com som de I, saguões. Então, quando o E tem som de I, ele funciona como uma semivogal. Outro exemplo, enxaguou. Eu pronuncio o U, que é uma semivogal, o O, que é uma vogal, e o U, que é uma semivogal. Depois aqui, a gente tem o encontro consonantal. O que seria o encontro consonantal? São os encontros de consoantes. Só que aqui no encontro consonantal, são 2 consoantes que vão gerar 2 sons diferentes, vão gerar 2 fonemas. Então, ó, pedra, o D e o R tem sons completamente diferentes. Planta, o P e o L tem sons completamente diferentes. Glicose, o G e o L tem sons completamente diferentes. Gravidade, o G e o R tem som aí diferente. Então, esses são os encontros consonantais. Agora, uma dúvida que as pessoas têm é que o encontro consonantal pode aparecer na mesma sílaba, igual as palavrinhas estão aí, planta, pedra, glicose, mas pode aparecer em sílabas separadas também. E continua sendo encontro consonantal. Igual a palavrinha garfo. O R e o F vão se separar, mas a gente percebe que os 2 sons a gente pronuncia. A gente pronuncia tanto o R quanto o F. Depois aqui nós temos o dígrafo. O que seria o dígrafo? O dígrafo seria o encontro também de 2 letras, só que as 2 letras vai gerar apenas um som. Só que uma coisa é que existe o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. Muita gente desconhece o dígrafo vocálico. Então, vamos primeiro falar sobre o dígrafo consonantal, que é o mais comum. Então, o dígrafo consonantal são 2 consoantes que vai gerar o som de uma consoante só. Então, CH aqui do chapéu, CH tem som de X. Piscina, o SC aqui vai ter som de um S só. Carroça, os 2 R's vai gerar um som de um R só. Vamos ver aqui, mosquito. Percebam que a gente não pronuncia o U. A gente não fala mosquito, a gente fala mosquito. Então, o QU aqui tem som de K. Então, quando o QU tiver som de K, ele é considerado um dígrafo consonantal. A mesma coisa o GU. Quando o GU tiver som de G, quando a gente não pronunciar o U, ele também é considerado um dígrafo. Vamos ver se tem exemplo aqui. Por exemplo, a palavra guerra. A gente não fala guerra. Então, na verdade, o GU... Não, a gente não pronuncia o U. Então, na verdade, o GU vai ter som de G, que é só um G. Então, vai ficar guerra. E os 2 R's também é dígrafo. Então, a palavrinha tem, ó, G-U-E-R-R-A. São 6 letras. Mas, na verdade, tem quantos fonemas? O G, o E, o R e o A. Tem apenas 4 fonemas, porque o RR tem som de um R só e o GU tem o som de G, que é um G que a gente faz assim cursivo. Então, esse é o dígrafo consonantal, 2 letras que geram apenas um som. Agora a gente vai falar sobre a divisão silábica aí. Vamos lá falar sobre a divisão silábica? Então, a gente primeiro vai falar sobre a classificação quanto ao número de sílabas. Então, quando a palavra tem apenas uma sílaba, a gente diz que é monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. 3 sílabas, trissílabas. 4 sílabas ou mais sílabas, né? Polissílabas. Agora a gente vai ver aqui algumas regrinhas da divisão silábica. Regra geral, gente. Toda sílaba possui uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, por exemplo, na hora de separar gnomo, eu posso fazer assim, G, tracinho no, tracinho mo. Não posso, porque eu não posso deixar o G sozinho na sílaba. Não existe sílaba sem vogal. E uma outra regra prática que está aí também no slide é em relação ao ditongo e ao hiato, na hora da separação. O ditongo, a gente abre a boca uma vez só. Então, a gente fala num sopro só. Então, por exemplo, a palavra mal. A gente não fala mau, a gente fala mal. O meu nome, Lívia. A gente não fala Livia, a gente fala Lívia, num sopro só.
Agora, diferente do que acontece com o hiato, igual da palavra geografia. A gente abre a boca duas vezes, ó. Geografia. O I e o A se separam. A gente não fala geografia, a gente fala geografia. Quando a gente dá uma esticadinha nesse I, significa que é hiato e vai se separar, tá bem? Agora, outra regrinha aqui, que tá aí nesse outro slide, é relacionada aos dígrafos RR, SS, SC, XC e SC cedilha. Esses dígrafos se separam. Então, passeata, paz, tracinho si, tracinho a, tracinho tá. Carro, car, traço ro, exceto es, tracinho c, tracinho to. Então, esses dígrafos se separam. Agora, a gente vai falar aqui sobre uma regra dos prefixos. Quando a palavra tiver prefixo e esse prefixo terminar em consoante, a gente tem que observar o que vem depois. Se o que vem depois é consoante também, eu costumo dizer que consoante é comportada. Então, se tem consoante com consoante, comportada com comportada, cada um vai ficar para um lado. Então, igual o exemplo que está aqui na letra B, ó. Adjetivo. Ad, tracinho G, tracinho ti, tracinho vo. Então, cada consoante para um lado. Agora, se o radical terminar em consoante também, só que a próxima palavrinha começar com vogal, a vogal assanhada, nhaque, vai pegar a consoante para ela. Então, desatento, a gente tem o atento, que é o radical, e o des, que é um prefixo. Se o des é um prefixo e termina em consoante, e o atento é um radical que começa com vogal, a vogal em nhaque, vai pegar o S para ela. Então, vai ficar desatento. O mesmo acontece com a palavra bisavô, igual tá aí. Temos a palavrinha avô e temos o prefixo bis. Conforme a gente tem o prefixo bis, bis termina em S e a gente tem a vogal assanhada, nhaque, vai pegar o S para ela. Então, vai ficar bisavô. Beleza? Então, falamos um pouquinho aí sobre divisão silábica. Agora a gente vai falar sobre as regras de acentuação. Já fazendo uma revisão rápida, porque é uma véspera de prova, né, gente? Então tem que ser uma coisa mais acelerada. Depois vocês vão pausando aí, anotando. É só para relembrar, né? Tô partindo do princípio que vocês sabem a matéria. A gente só tá relembrando. Então vamos ver aí as regras de acentuação. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação à regra de acentuação é se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona é quando a última sílaba é tônica. Então a gente sempre chama no portão, né, para ver a tonicidade da palavra. Então, café, sofá, farol, lençol, ventilador. Então, sempre que a tônica for a última sílaba, a gente diz que a palavra é oxítona. Se a tônica ela é a penúltima sílaba, então quer dizer que a palavra ela é paroxítona. E se a tônica é a antepenúltima sílaba, significa que a palavra ela é proparoxítona. Então, última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona, sempre de trás para frente. Agora a gente vai ver aqui quais oxítonas que nós vamos acentuar. Nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Então, oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Sofá, Pelé, cipó, neném, nenéns. Seriam os meus exemplos. Agora, quais paroxítonas que eu vou acentuar? Eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em rouxinol, pissumão. A gente escreve, né, o método mnemônico aí, rouxinol, pissumão, e a gente corta as letrinhas Os. Quer dizer que paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em X, em I, em N, em L, vão ser acentuadas. Olha os exemplos aí. Éter, por que éter recebeu um acento? Paroxítona terminada em R. Bônus, por que bônus recebeu um acento? Paroxítona terminada em U, acrescida de S. Tórax, por que tórax recebeu o acento? Paroxítona terminada em X. Agora uma regra interessante, que a regra da vogal, serve para o plural. Até rimou, né? Regra da vogal serve para o plural. Ou seja, se a palavra tax é uma paroxítona
terminada em I, quer dizer que a palavra táxis também será acentuada, porque a regra do plural serve para vogal. Agora, olha que pegadinha. A palavra hífen tem acento, porque é uma paroxítona terminada em N. Agora, a palavra hífens não tem acento, porque é uma paroxítona terminada em NS, e a regra do plural só serve para vogal. Então, a gente vai acentuar as paroxítonas terminadas em rouxinol, pissumol, e também vamos acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo. Nós já sabemos que o ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Então, olha o meu nome, Lívia. Por que que meu nome é acentuado? Paroxítona terminada em ditongo. Outro exemplo, relógio. Relógio é uma paroxítona também terminada em ditongo. Então, falou em paroxítona, quais paroxítonas que nós vamos acentuar? Paroxítonas terminadas em rouxinol, pissumão, ditongo. Então, decorarei rouxinol, pissumão, ditongo. Agora a gente vai falar a regra em relação aos encontros vocálicos, não. Faltou a gente falar sobre as proparoxítonas. Quase que eu esqueço das proparoxítonas. Gente, quais proparoxítonas que nós vamos acentuar? Nós vamos acentuar todas as proparoxítonas, todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, médico, cálculo, máquina, matemática, proparoxítona, a própria palavra proparoxítona, ela é proparoxítona. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora sim, a gente vai falar sobre as regras dos encontros vocálicos. Então, vamos começar aí pelos ditongos. Os ditongos abertos tônicos. Eu costumo chamar esses ditongos abertos tônicos de ditongos metidos. Por que ditongos metidos? Porque o EM, o OI, o EL, que pessoa metida gosta desses encontros. Antigamente, antes das novas regras de acentuação, todos os ditongos metidos eram acentuados. Agora, com as novas regras, o que aconteceu? As paroxítonas metidas, P de paroxítonas metidas, P de perderam o acento. Então, as paroxítonas metidas perderam o acento. Então, ideia, geleia, gibonha, heróico, assembleia, perdeu o acento porque são paroxítonas metidas. Agora, as oxítonas metidas, continuou. Então, as oxítonas metidas continuam com acento. Então, herói, cowboy, troféu, papéis, beleléu, tem acento porque são oxítona metida. Oxítona metida, continuou. Vão lembrar de mim aí na hora da prova. Agora vamos falar sobre a regra do hiato. Quais hiatos que nós vamos acentuar? Nós vamos acentuar os hiatos quando o I e o U estiverem sozinhos na sílaba ou quando o I e o U estiverem acrescidos da letra S. Então, gravem isso aí. I e o U sozinhos na sílaba ou acrescidos de S. Então, por exemplo, saída tem acento? Tem. Regra do hiato, o I está sozinho na sílaba. Viúva tem acento? Tem. Regra do hiato, o U está sozinho na sílaba. Igual o exemplo aí, ó. Juízo, o I está sozinho na sílaba. Luiz, o I está acompanhado de S. Cafeína, o I está sozinho na sílaba. Agora, olha que interessante. Se a gente pegar a palavra juíza, juíza tem acento porque o I está sozinho na sílaba. Agora, a palavra juiz não tem acento porque o I está acompanhado de Z. E a regra do hiato diz o quê? Que é o I e o U sozinhos na sílaba ou acrescidos de S, tá bem? Agora vamos para a exceção da regra. O português é uma maravilha. Eles dão a regra, a gente aprende a regra, eles lascam a exceção. Exceção da regra, vocês vão guardar para mim assim, é a feiura da rainha. Então, a exceção da regra do hiato é a feiura da rainha. O que seria essa feiura da rainha? Quer dizer que depois de ditongo, ó, feiura. O U, por mais que esteja sozinho na sílaba, ele vem depois de fei, que é ditongo. Então, quando o I e o U vier depois de ditongo, não tem acento. E rainha, rainha, por mais que o I esteja sozinho na sílaba, ele não receberá acento, porque ele vem antes de NH. Então, a exceção da regra é a feiura da rainha, depois de ditongo e antes de NH.
Aí, para complicar mais a nossa vida, eles vêm com a exceção da exceção. O que seria a exceção da exceção? Seria o Piauí. Por que Piauí? Porque mesmo o Piauí, o I não está vindo depois de au, que é o ditongo, mesmo vindo depois do ditongo, vai receber o acento por estar no final da palavra. O mesmo acontece com tuiuiu. Esse U vai receber acento também, porque está no final da palavra, beleza? Então, é essa aí que é a regra. Agora, a gente vai falar aqui sobre o trema. Trema são aqueles dois pinguinhos que a gente coloca em cima do U quando a gente pronuncia a letrinha U. Com as novas regras, gente, caiu esse trema. E o que são as novas regras? Isso é importante, eu já vi caindo em prova. As novas regras são um acordo ortográfico que foi feito em 1990. É isso mesmo, gente. São novas regras e é de 1990. Mas só começou a entrar em vigor mais ou menos em 2013. E antigamente falava que todo gue e gui e que e qui, quando a gente pronuncia a letrinha U do gue, gui, que e qui, teria esse trema. Só que com as novas regras não tem mais o trema. Então, linguiça, frequência, pinguim, não tem mais trema. Essa regra foi boa porque ninguém usava mesmo trema. Bem da verdade, né? Porém, o trema continua em palavras de língua estrangeira. Por exemplo, Gisele Bündchen, Otávio Müller, aquele U com som de I, como é um sobrenome estrangeiro, aí o hífen vai permanecer. Depois aí a gente tem o acento diferencial. Antigamente existia várias palavras que tinham acento diferencial. O polo do polo, o pelo do braço do pelo de preposição. Só que hoje em dia só existe dois acentos diferenciais basicamente, que é o popó, que eu costumo dizer que é o popó, é o pôde e o por. Quando eu falo pôde no passado, eu uso um acento circunflexo. Ele pôde fazer isso. Agora o pode, quando é no presente, ele não tem acento. E a mesma coisa do acento que vai ser diferencial também é o pôr, que está escrito aí, que é um verbo, tipo pôr do sol. Eu vou pôr o lápis na mesa, então seria aí pôr de verbo. Agora o pôr de preposição, eu ando por aí não tem o acento, tá bem? Outros que vai ter acento também, que é importante falar, é o verbo ter e vir, gente. Isso cai muito em prova, cai inclusive em relação à concordância. O verbo ter e vir no singular, ele não tem acento. Então, ele tem, ele vem, sem acento. Agora, o verbo ter e vir no plural, aí já vai passar a ter acento. Eles têm, eles vêm. Aí o acento circunflexo. Agora, uma coisa importante, está tendo observação aí. Essa regra se aplica a todos os verbos derivados de ter e vir. Só que os verbos derivados de ter e vir, gente, vai ter acento tanto no singular quanto no plural. Só que vai ter uma diferenciação. No singular, por exemplo, ele retém. O acento é agudo. E no plural, eles retêm. Aí o acento já passa a ser circunflexo. Então, olha que pegadinha de prova. Se a palavra estiver no plural, o acento é circunflexo. Se a palavrinha estiver no singular, o acento é agudo. Então, prestar atenção. E a última regrinha aí da acentuação é sobre o monossílabo tônico. O que seria o monossílabo tônico? São aquelas palavrinhas que só tem uma sílaba e a sílaba é forte. Então, quais monossílabos tônicos que nós vamos acentuar? Os terminados em A, E e O. Então, monossílabos tônicos terminados em A, E e O, nós vamos acentuar. Pá, pé, pó, fé, cá, lá, dá. Já viu quando a pessoa chama Luciana e o apelido é Lu? Lu não tem acento porque é um monossílabo tônico terminado em U. Agora a gente vai dar aqui, gente, uma pincelada nas classes de palavras, só para a gente fazer um reconhecimento aí. Nós temos 10 classes de palavras. Vamos primeiro aí falar do substantivo. O que é o substantivo? O substantivo é que dá nome às coisas. O que é isso aqui? Isso aqui é um lápis. Lápis é um substantivo. Quem é essa aqui? Lívia. Lívia é um substantivo. Que cidade que é essa aqui? Santos Dumont. Santos Dumont é um substantivo. Então, nome de cidade, nome de pessoa, nome de objeto, nome de sentimento, nome de rio, nome dos meses do ano. Então, tudo que vai nomear vai ser um substantivo. E o substantivo, ele varia em gênero, em número e em grau. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a próxima classe, que é a classe dos verbos.
O verbo é uma classe variável também. Ele varia em número. Quando eu falo variar em número, tem verbo no singular, verbo no plural. Temos variar em modo, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, né? Ele flexiona em pessoa também, na hora de a gente concordar, a gente pode conjugar o verbo na primeira, na segunda, na terceira pessoa. O verbo varia em voz, nós temos voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Lembrando que a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. O menino quebrou o copo, o menino está praticando a ação de quebrar o copo. Temos a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação. O copo foi quebrado pelo menino. O copo está sofrendo a ação de ser quebrado. A gente vê que esse foi quebrado é uma marca da voz passiva analítica, né? Foi quebrado. E a voz reflexiva é quando a gente faz a ação e ao mesmo tempo a gente sofre a ação. Se eu falar, a menina se riscou. Ao mesmo tempo que eu me risquei, eu sofri a ação de ser riscada. Então, esse se aí é um pronome reflexivo. Então, a voz aqui, ela é reflexiva. E a gente tem que perceber também que os verbos, existem verbos de ação, pegar, matar, comer, correr, andar. Existem os verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, ventar, trovejar, nevar. E também existem os verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação, gente? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Então, são os verbos de ligação. Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre o adjetivo. O adjetivo é uma classe que serve para dar qualidade, serve para caracterizar. E o adjetivo geralmente vem ligado a um substantivo. Então, isso aqui é um lápis. O que esse lápis é? Esse lápis, ele é azul, ele é grande, ele é eficiente, ele é barato, ele é bonito. Então, todas as características do lápis é um adjetivo. E podemos também usar locuções adjetivas. O que é locução adjetiva? Duas palavrinhas, que geralmente é uma preposição mais um artigo, com valor de adjetivo. Então, por exemplo, essa garrafinha aqui, ó. Garrafa de água. De água é uma locução adjetiva que está caracterizando a garrafa. Abraço de irmão. De irmão é uma locução adjetiva que caracteriza o abraço. Tem algumas locuções adjetivas que pode ter um adjetivo correspondente. Então, por exemplo, abraço de irmão, abraço fraterno. Agora, no exemplo da garrafa, né, como é que a gente fica falando? Tampa da garrafa. Da garrafa não tem aí um correspondente. Mas o que vocês têm que saber é que locução adjetiva é preposição mais substantivo com valor aí de adjetivo. Depois nós temos aí o pronome. O pronome é uma classe bem importante que sempre cai, tá, gente? Então vale dar uma estudada mais aprofundada no pronome. Então vamos fazer uma recapitulação geral do pronome. Primeiramente, o pronome ou ele se refere a um substantivo, que a gente fala que é o pronome substantivo, que ele acompanha aí, né, o nome, ou pronome, na verdade, pronome adjetivo, que ele acompanha o nome, ou pronome substantivo, que substitui o nome. Então, por exemplo, o minha é um pronome. Se eu falo minha garrafa, o minha é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando a garrafa. Agora, se eu falo assim, o menino pegou a garrafa e bebeu-a. Bebeu a garrafa. Esse a é um pronome substantivo que resgata a garrafa. Então, é importante saber isso aí. Agora, vamos pincelar os pronomes aí. Pronome pessoal do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pronome pessoal do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Pronome de tratamento. Você, vossa excelência, vossa majestade. Pronome indefinido, algum, certo, muito. Pronome demonstrativo, para demonstrar, né? Esse, este, aquele. Pronome possessivo, é para dar posse. Meu, minha, teu, nosso, seu, meu de primeira pessoa, teu de segunda pessoa e seu se referindo à terceira pessoa. E pronome relativo é o que, o quem, o cujo, qual. E o pronome relativo ele cai bastante também. O pronome relativo ele tem a função de resgatar a palavra anterior. Então, por exemplo,
O carro que comprei é vermelho. O que é o pronome relativo? Ele resgata a palavra carro. O carro que comprei. Para vocês saberem se o que é um pronome relativo, substituam por o qual. O carro o qual comprei é vermelho. Então, sempre que o que eu conseguir substituir por o qual, ele é um pronome relativo. E sempre resgata o termo anterior. Agora vamos falar sobre o artigo. Existe o artigo definido e o artigo indefinido. E uma coisa importante, gente, o artigo, antes de qualquer palavra, ele substantiva a palavra. Por exemplo, a palavra amar. Amar é um verbo. Se eu digo o amar, é um sentimento bonito. O que eu fiz com esse amar? Transformei ele em um substantivo. Verde. Verde é uma cor. Cor é um adjetivo. Se eu falar, o verde da camisa desbotou, o que eu fiz com esse verde? Transformei esse verde em um substantivo, certo? Isso aí chama de uma derivação imprópria. Quando há uma mudança da classe de palavras, a gente chama de derivação imprópria. Mas voltando aqui, quais são os artigos definidos? O, a, os e as. A gente usa quando a gente tem certeza de alguma coisa. A Lívia me ligou. Eu sei exatamente qual Lívia que foi. Agora, uma, uns e umas. Uma, uns e umas é indefinido. É quando eu não sei ao certo a que se refere. Uma Fernanda me ligou. Não se sabe quem é. Então, existe uma diferença semântica entre usar o artigo definido e usar o artigo indefinido. Depois aqui a gente tem o numeral. O numeral, por mais que faça parte da matemática, é uma classe de palavras do português. Então, a gente tem o numeral cardinal, que são os numerais comuns, 1, 2, 3, 20. Numeral ordinal, que denota uma ordem, primeiro, segundo, terceiro. Numeral multiplicativo, que serve para multiplicar, dobro, triplo, quádruplo. Temos o numeral fracionário, que indica fração. Metade, 2/5, 3/4, né? Vai indicar aí uma divisão. Agora vamos ver aí a preposição, que é a palavra que vai ligar, na verdade, preposição, ela é uma classe que vai ligar duas palavras. Então, mesa de madeira. O de, que é uma preposição, está ligando mesa a madeira. Eu vou mostrar para vocês, vou até cantar uma musiquinha para vocês das preposições. Deixa eu ver se aqui tem musiquinha. Ixi, não tem. Então, eu vou colocar para vocês a musiquinha. Anotem aí, assim, ó. A, ante, após, até, com, contra. De, desde, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, trás. Preposições, eu já sei até demais. Anotaram aí? A, ante, após, até, com, contra. De, desde, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, trás. Preposições, eu já sei até demais. Tá? Então, preposição aí. Aí depois nós temos a conjunção, gente. A conjunção cai bastante também. Existem as conjunções coordenadas e existem as conjunções subordinadas. Depois, na próxima parte de revisão, eu vou especificar mais cada uma das conjunções. Mas as conjunções coordenadas, aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. E as subordinadas seriam causais, consecutivas, finais, proporcionais. Então, quais vão ser? Mais, porém, contudo, porque, visto que, já que, portanto, são conjunções. As conjunções ligam orações, estabelecendo uma ideia de alguma circunstância, diferente da preposição que ligam palavras, tá? Depois, na próxima parte da revisão, a gente vai ver isso melhor. Temos aí a interjeição. O que seria interjeição? É uma classe de palavra usada para manifestar emoção. Ui! Opa! Ai! Ufa! Yeah! Então, sempre que você quer demonstrar uma emoção, ela é interjeição. E a nossa última classe aí é a classe do advérbio. O advérbio é uma classe invariável, não vai nem para o plural, nem para o feminino. E indica sempre uma circunstância. Quando eu falo que é invariável, lição de hoje, gente, não existe menos. Hoje estou menos cansada do que ontem. Não existe a palavrinha menos, porque se menos é um advérbio é uma palavra invariável. Sendo uma palavra invariável, não existe menos.
Assim também, como não existe meia como um advérbio. Eu estou meia cansada. Não, estou meio cansada, porque meio é um advérbio. Aí a gente tem o advérbio de negação, que é o não. Advérbio de afirmação, que é o sim. Advérbio de lugar, que denota uma circunstância de lugar. Aqui, ali, dentro, fora, perto, longe. Advérbio de tempo, que é quando você vai fazer alguma coisa. Ontem, hoje, amanhã, agora. Um advérbio de dúvida, talvez. E advérbio de modo, que é a maioria das palavras que terminam em mente. Calmamente, alegremente. Ou posso ter advérbio de modo também, o modo como você faz alguma coisa. Eu posso fazer bem, eu posso fazer mal. Né? E uma coisa interessante do advérbio é que o advérbio ele vem ligado a 3 palavrinhas, gente. Adjetivo, advérbio ou verbo. Então ele nunca vem ligado a substantivo. Ele vem ligado a advérbio, verbo e adjetivo, denotando aí uma circunstância. Então, eu como muito. O muito está modificando a palavra comer. Agora a gente tem que prestar atenção, porque às vezes uma mesma palavra pode ser advérbio ou pode ser adjetivo. Por exemplo, a palavra muito, ou pode ser pronome também, a palavra muito. Eu como muito. Muito é um advérbio de intensidade que está ligado à palavra comer. Agora, se eu digo, muitas pessoas vieram à aula, muitas aqui já seria um pronome indefinido. Então, tem que prestar atenção nessa palavrinha aí, porque dependendo do que vem ligado, vai mudar aí a classe de palavras. Então, finalizamos a primeira parte da revisão aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo bloco. Beijos!